Ano vai, ano vem. A gente fecha uma chave, abre outra chave. A gente começa o novo ano com muita esperança. E lá no prédio onde eu moro, a gente foi vendo algumas citações, algumas pessoas colocaram uma imagem de Papai Noel na porta, outras pessoas colocaram uma bota, um desenho de uma bota na porta, e outras pessoas colocaram uma palavra escrito hope, esperança. A esperança realmente em Cristo Jesus se renova. A esperança se faz realmente presente quando você sabe para onde você está indo, de onde você veio e para onde você está indo. Que coisa maravilhosa é saber para onde nós estamos indo. Você está caminhando para o melhor dia da sua vida. E olha que o melhor dia da sua vida não foi quando você aprendeu a andar de bicicleta. Não foi. Você lembra quando você aprendeu a andar de bicicleta? Eu lembro que foi uma grande luta para aprender a andar de bicicleta. Ele em casa, todo mundo, meu pai, ele andava de bicicleta, ele preferiu andar de bicicleta a vida toda que ele existiu. Ele comprou um carro, mas ele não gostava de dirigir carro. Ele deixou aquele carro parado até o início do meu ministério. E papai poderia muito bem ter dirigido aquele carro, e ele dava só uma voltinha no terreno, no terreno nosso, e ali ele dirigia aquele fusquinha, ele gostava, mas ele gostava de andar de bicicleta. E eu perguntava, pai, por que o senhor gosta de andar de bicicleta? Não, meu filho, eu não gasto com gasolina, mantenho o meu físico, faço exercício e estou feliz da vida andando de bicicleta. Deixa esse carro parado aí. Assim era meu pai. Ele gostava de andar de bicicleta. Talvez você também tenha na sua memória aí fases da sua vida, da sua infância, da sua adolescência, e que vai realmente fazer parte da sua geração, da sua história. Mas quando a gente olha para esse texto, uma senhora que antecipou-se a fazer algo benéfico. Olha, a antecipação significa prevenir, é prevenção, é algo que vem antes. Geralmente quem trata desse verbo, dessa ação, são os médicos. Os clínicos gerais, geralmente eles trabalham na prevenção. Muitas vezes você vai num clínico e o médico ele vai dizer assim, olha, você precisa prevenir, você precisa não comer tanto doce na sua vida. Se você comer tanto doce, você vai poder ser um diabético. Então, tire o doce. Tira o sal. Você precisa prevenir, você está comendo muito sal. Você vai ficar uma pessoa hipertensa. Cuidado com a sua pressão arterial. Enfim, a medicina ela fala muito dessa ação preventiva. E para eles, a ação preventiva pode ser primária, secundária, terciária e quaternária. Talvez você nunca parou para pensar nessa subdivisão, que para a medicina é muito importante. A prevenção primária evita a doença desde o seu período gestacional. E a mãe que ela previne a saúde do seu feto, do seu bebê. Muitas das enfermidades que nós temos foi por um vacilo gestacional. Deveria ter começado lá no momento da gestação. Prevenção secundária. Utilizar métodos e diagnóstico para tratar de doenças, estágios iniciais antes da sua evolução. É aquilo que a gente já cansou de ouvir. Conta-me o seu histórico familiar. O médico está ali nada mais, nada menos dizendo assim, olha, você precisa ter uma prevenção secundária, senão você pode morrer de diabetes, de derrame, de tantas outras enfermidades que você traz no seu histórico familiar. Uma prevenção terciária seria fazer uso de métodos para que pudesse diminuir os sintomas das doenças, diminuindo as complicações e estabelecendo as funções normais. Aí essa prevenção já é a administração de medicamentos. Já entra remédios para que possa diminuir aquele problema que você tem e para que você possa voltar às suas funções normais. E por fim, a prevenção quaternária. São métodos que evitam ou minimizam resultados
aí já com intervenções cirúrgicas, com sistemas mais drásticos. É quando o médico diz assim, não tem como resolver essa questão, precisa fazer uma cirurgia. É o último estágio. Depois da quaternária, você morre. Não tem jeito. Mas por que eu estou citando tudo isso aqui? Veja o versículo de número 8. Quando a gente olha para esse versículo, a gente tem que entender o que está acontecendo, meus irmãos, do capítulo 14 até o versículo de número 26. Há toda uma história aqui, toda essa história está interlaçada, toda essa história está ligada. Em primeiro lugar, precisamos entender que a antecipação é essencial para as nossas vidas. Hoje é o primeiro domingo do ano, talvez seja o primeiro sermão que você está ouvindo no 2021. Eu quero falar com você algumas coisas importantes. Primeiro, a antecipação. O brasileiro está sendo treinado a antecipar. Agora, em 2020, nós somos bem treinados. Por que vocês estão utilizando aí a máscara? Por que você usa ali o gel, o álcool gel? Por que você vai aferir a sua temperatura? É porque é moda? Todo mundo está fazendo isso? Não. É antecipando algumas coisas importantes para que você possa vencer uma possível enfermidade, doença que está alojada no mundo. Nós não podemos descuidar de algumas coisas essenciais para a nossa vida. Talvez você pense assim, mas eu sou crente, tenho o Espírito Santo, nada vai me acontecer. Meus irmãos, não é bem assim. Nós precisamos cuidar da nossa saúde, nós precisamos cuidar e antecipar algumas coisas importantes para que esse ano possa ser uma bênção. Eu tenho certeza que todos nós desejamos um ano de bênção, de vitórias, um ano maravilhoso. E, portanto, é imprescindível a antecipação como sendo essencial para as nossas vidas. E em segundo lugar, meu querido, é essencial que você participe da igreja, participe do meio de graça externa, chamado ceia. Vamos lutar para que a gente não possa, no ano de 2021, não perder nenhuma ceia. O meu desejo é que nós possamos participar das 12 ceias que temos no ano. Bom, o ano passado nós tivemos restrições. Se a igreja voltar para dentro dos lares e ficar só online, dificilmente você vai conseguir participar dessas 12 ceias. Visto que o ano que passou, nós não conseguimos. De março a junho, nós estivemos dentro de nossos lares impedidos de estarmos em comunhão. Mas qual a importância da ceia dentro desse processo de antecipação? Se quisermos ser uma igreja cristocêntrica, precisamos aprender a antecipar, prevenir muitas coisas em nossa vida, e a externa graça da comunhão com Cristo e com os nossos irmãos é que nos faz andar de mãos dadas em comunhão, olhando para o Senhor Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. O que nós ganhamos quando antecipamos, quando prevenimos circunstâncias? O que o Senhor Jesus nos ensinou nesse contexto, a respeito do contexto do capítulo 14, a respeito da antecipação, do gesto daquela senhora em ungir o Senhor para a sua morte, para a sua sepultura? Porque devemos afirmar que a antecipação é essencial para as nossas vidas. Talvez você poderia pegar o boletim aí, hoje nós não temos espaço para escrever, mas você usa o papel para escrever. Por que antecipar é importante? É essencial para a sua vida. Por outro lado, meus amados, a ceia é essencial para o cristianismo. A ceia é essencial para o cristianismo. Estamos no primeiro domingo do ano e vamos cear daqui a pouco. Por que isso é essencial para nós?
Por que a Eucaristia, ela é um ponto vital na Igreja Presbiteriana do Brasil? Meus irmãos, não podemos servir a ceia online. Eu vi tanta coisa online. E a última coisa que eu assisti online foi um batismo online. E aquilo me chamou a atenção. Batismo é outra graça externa. Como é que eu posso batizar uma pessoa online? E o pastor que estava pregando, ele falava assim: agora você vai lá no chuveiro da sua casa, abre a ducha, com roupa e tudo, e eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e a pessoa tomando banho. Agora você pega uma jarra de água e joga para a sua cabeça, e a tela do meu celular está aqui, eu vou te batizar. Gente, o que é isso? O que é isso? Alguns também quiseram fazer ceia online. Como é que eu vou distribuir agora a ceia? Como é que eu vou dizer: olha, Jesus é um com você, Jesus é um comigo, Jesus morreu por mim. Agora você coloca aí um prato na sua casa, coloca um pedaço de pão, coloca um suco de uva ou um vinho e toma isso aí que é ceia. Isso não é ceia, queridos. A ceia é koinonia, a ceia é comunhão, a ceia é partir o pão, a ceia é dinâmica, a ceia é didática, a ceia é representativa, ela nos lembra que Cristo vai voltar, que Cristo vai cear conosco, que Cristo vai servir a ceia. Ceia, batismo são meios de graças externas para a vida da igreja. Se a gente for impedido de estar juntos, batismo e ceia não vai ter, até a gente retornar em comunhão. Alguns versículos que você precisa ler aqui. Antecipou-se em entregar Jesus. Os sacerdotes, os escribas, os fariseus, tinham como objetivo ceifar a vida de Jesus de forma rápida, célere. Leia o versículo 1 e o versículo 2 aí. Veja que o versículo 1, versículo 2, começa dizendo: dali a 2 dias era Páscoa, a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam. Pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Por causa da popularidade de Jesus, quando lemos Marcos 12, 37, a grande multidão ouvia Jesus com prazer. Em João 12, 9, numerosa multidão dos judeus conhecia Jesus e contemplaram a ressurreição de Lázaro. Jesus era alguém muito popular, e como poderiam matar Jesus? Não poderia ser durante essa festa sagrada, essa festa que nós estudamos recentemente lá em Deuteronômio, a festa da Páscoa. Não poderia ser. Versículo 10 e 11 agora, leia aí. Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhe entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para entregar. Outra classe que queria entregar Jesus e antecipou em trair Jesus foi Judas Iscariotes. Ele caiu como uma luva nas mãos dos sacerdotes e escribas. Vamos usar um discípulo, ele vai trair o mestre, ele vai entregar o mestre, pois nas mãos dos oponentes era tudo o que eles esperavam, um traidor no meio dos discípulos, quebra de fidelidade, quebra de aliança, quebra de coerção. Meus irmãos, como é duro a traição num leito conjugal, a traição num casamento, a quebra de fidelidade entre amigos. Talvez no ano de 2020, muitas pessoas sofreram essa dor. Você já sofreu a dor da traição? A pessoa não tem vontade de comer, ou a pessoa come muito. É dois lados, ou ela come muito ou ela não come, ou ela vai para uma depressão, se tranca dentro de casa, ou ela começa a ter toda a sorte do outro lado. Mas a quebra da fidelidade dói. A traição, a quebra da aliança dói. E como é que Jesus lidou com o discípulo?
alguém que comia com ele, alguém que andava com ele, alguém que fora ensinado por ele, alguém que era da equipe. Essas coisas doem, viu, irmãos? Quando alguém que anda com você te trai, é muito difícil. E ele não só traiu o Senhor Jesus, Judas, mas ele aceitou um suborno. Pior ainda, ele vendeu o mestre. O suborno é um grande perigo. Sabe o que Salomão diz lá em Provérbios 17, 23? Vai lá rápido, você que é rápido na Bíblia, no seu aplicativo. O que Salomão falou sobre o suborno, aceitar suborno? O homem mais sábio do mundo. Salomão, ele disse assim lá em Provérbios 17, 23. O perverso aceita o suborno secretamente, para perverter as verdades, as veredas da justiça, o caminho da justiça. Ele aceita o suborno secretamente. Salomão está falando. Também o profeta Isaías 33, 15 diz: o que anda em justiça e fala o que é reto, despreza o ganho de opressão. O que com um gesto nas mãos recusa aceitar suborno. Cuidado com o suborno. Cuidado com o suborno. E aqui em Brasília a gente não vê tanto isso, eu não vejo, mas lá para o Rio de Janeiro eu via muito disto, porque aqui em Brasília tem muito radar para todo lado, não tem jeito. Se você vacilar, você vai ser pego pelo radar e vai pagar a multa no final do ano, senão você não tira o seu documento. Mas quantas e quantas vezes lá para o Rio de Janeiro, o guarda municipal parava, e aí as pessoas pegavam assim, colocava na mão do guarda um dinheiro, toma um dinheirinho para você comprar um lanche, para você comprar uma cerveja, para você comprar um não sei o que lá, suborno. Pista, rodoviária federal, às vezes os guardas paravam e as pessoas iam e tentavam subornar aquelas autoridades ali. Gente, cuidado com o suborno. Quem aceita suborno, diz aqui Isaías, perverte a justiça, despreza a justiça, e o ganho da opressão com que um gesto nas mãos de aceitar o suborno. O que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídio e fecha os olhos para não ver o mal. É comparado a essas pessoas omissas, pessoas do mal. Os sacerdotes usaram o dinheiro, o artifício, mal para concluir o plano. Então nós temos os sacerdotes, os fariseus, os escribas, Judas, todos eles se anteciparam para atrair o nosso mestre. Mas observe o versículo 18. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. Quando nós olhamos para o grego aqui, estavam à mesa, o grego diz, inclinavam-se à mesa. E você sabe o que é inclinar-se à mesa? As mesas antigamente não eram desse tamanho. As mesas eram banquinhos, eram coisas bem baixinhas. As pessoas, para fazerem as suas alimentações, as suas refeições, elas tinham quase que tocar cabeça com cabeça. Comer juntos. Essa palavra comer junto te lembra alguma coisa? Comunhão. Lembre isso aqui que nós vamos fazer agora. A comunhão, meu querido, minha querida irmã, é reclinar-se e ir até o encontro do outro, estar próximo do outro. Aqui o grego vai dizer que eles inclinavam-se à mesa porque deviam reclinar até mesmo diante dos mais humildes, porque isso simbolizava o fato do que o israelita deveria ser livre. Você já tem estudado comigo que você é livre. Vamos parar e pensar um pouquinho nessa expressão, eu sou livre. Mas como eu sou livre? De que maneira eu sou livre? A Bíblia diz, meus irmãos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
É a verdade que nos liberta, é a verdade que nos cura, é a verdade que nos faz andar altaneiramente. Lemos o Salmo 121, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você é livre. Por favor, entenda isso, que a sua liberdade está condicionada a Cristo. A minha liberdade está condicionada a Cristo. A minha liberdade está em servir a Cristo. A minha liberdade está em ter comunhão com Cristo. Naquele momento, todos ficaram tristes e perguntavam: quem seria o traidor? Veja o versículo 19 aí. É o que diz o versículo 19. Uma profunda angústia estava raiando naqueles corações e eles perguntavam: sou eu, porventura, o traidor? Quem trairia o nosso mestre? A resposta de Jesus foi alguém que mete a mão no prato. Olha, todos estavam comendo naquele momento. Poderia ser Pedro, poderia ser Tiago, poderia ser João, mas era Judas. Nós sabemos que o traidor era Judas. Veja o versículo 21. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Termine lendo aí, grifando na sua Bíblia: melhor que fora que não haver nascido. Misericórdia, querido. Como é que Jesus lidou com a dor da traição? Você está entendendo aí como é que Jesus lidou com a dor da traição? O que Jesus respondeu? Em segundo lugar, queridos, antecipassem o de Jesus para a sua sepultura. É o que vai mostrar o nosso texto em que nós estamos lendo, do versículo 3 ao versículo 9, e aí você pode passar os seus olhos aí, não desgrude de olhar para o texto que está sendo exposto, porque no versículo 3 era uma mulher. Mais uma vez, o ministério feminino sendo enaltecido pelo Senhor Jesus Cristo. Conforme você lê em João 12:3, você lê assim: então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus, os enxugou com seus cabelos, encheu toda a casa com perfume de bálsamo. Assim podemos afirmar que era Maria que fez esse gesto. Maria, a irmã de Marta e Lázaro. Eu não sei se eu já preguei aqui, mas eu acho que eu preguei aqui sim, sobre essas personagens. Foi na primeira série, assim que eu vim aqui para essa igreja, nós falamos do perfil de Marta e falamos do perfil de Maria. Você lembra dessa história? Isso foi em 2019, janeiro de 2019, nós estávamos aqui nessa igreja, falando sobre o perfil de Maria, sobre o perfil de Marta. Amados, 300 denários era muito ou era pouco? Muito. 300 denários, numa análise de salário mínimo brasileiro, quem recebe hoje um salário mínimo, aí de R$1.000, perto de R$1.000, representaria no final do ano, perto de 12 mil a 13 mil reais era o valor desse perfume. Um carro popular. Você teria coragem de pegar um carro popular e quebrar esse carro e jogar aos pés de Jesus? Epa, para aí, pastor. Meus queridos, tem muitas pessoas que não conseguem entender a ação de Deus, a prática do Senhor. Ela praticou uma boa ação, e aqui nós vemos que essa ação era bela e não seria tirada da Maria, porque a Maria, ela mostrou generosidade, desinteresse pelos bens materiais, indicando que o que ela estava fazendo ali seria um ato final, antecipando o sepultamento de Cristo. Meus queridos irmãos, nós precisamos entender que ela antecipou-se. E conforme Isaías capítulo 53, que é um texto altamente messiânico, você pode ler em casa depois, possivelmente Maria entendeu o propósito da vinda de Cristo ao mundo
como sendo servo sofredor. E aí eu já estou caminhando para a ceia. Porque quando você participa da ceia do Senhor, você celebra a Páscoa e você celebra a ceia. A partir do versículo 22, você observa a ceia do Senhor. Enquanto comia, tomou Jesus um pão e abençoando, partiu e lhe deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: dele todos beberam deles. Então lhe disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia que hei de beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Maria antecipou-se ungindo os pés do Senhor Jesus. Ela foi uma pessoa livre para expressar e para preparar aquilo que viria entrar na história. Mas o Senhor então, ele despede daqueles que estavam ali, cheiroso, aquele cheiro invadiu toda a casa, e ele então serve a ceia. O verso 22, não podemos esquecer que a ceia é uma celebração dramática. Então toda vez que você se reúne, se a gente conseguir esse ano reunir 12 vezes, nós vamos lembrar da morte de Jesus. Qual a importância da redenção de Cristo para a sua vida? Devagar. Estamos no nosso primeiro sermão do ano. E a pergunta é: qual a importância da redenção de Cristo para a sua vida? Ou já acostumamos? Ou já colocamos o nosso carro no automático? Como é bom, queridos, dirigir um carro automático. Eu costumo dizer que agora eu posso até dirigir um carro mecânico, mas dirigir um carro automático é muito bom. Você entra lá, coloca lá no P de partida, põe no D, o carro vai embora, você não precisa fazer mais nada. Você vai no automático. Você só acelera, ele para, ele reduz, ele faz tudo que tem que se fazer no manual. Quantas e quantas vezes você está no automático na sua fé, na sua vida religiosa? Eu já me acostumei em ser crente. Eu já me acostumei em cantar os cânticos da igreja, eu já me acostumei em cantar os hinos, eu já me acostumei em ir ao domingo na igreja, eu já faço tudo no automático e mecanicamente. Mas pare um segundo, por favor. Pare um segundo e veja qual a importância da morte de Cristo. Eu quero sugerir algumas coisas para você. Em primeiro lugar, você tem que entender que a ceia do Senhor, ela é dramática, porque o Senhor Jesus, ele expressa que seria desta forma, abençoando aqueles que estavam ali, os elementos que estavam ali. Veja o versículo 22, tomou um pão, e abençoando partiu e lhe deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Naquele momento ele estava falando assim: eu vou morrer por vocês, eu vou naquela cruz, meu sangue será derramado pelos pecadores, e cada um de nós somos pecadores. Se de um lado você tem o réu, do outro lado você tem o juiz, que é Deus, no meio você tem o advogado, que é o Senhor Jesus Cristo, e ele agora morre para nos justificar da ira de Deus. A justificação pela fé é algo inserido nesse versículo. Por que a ceia é importante por mim? Porque eu sou justificado em Cristo, por esse ato. Os meus pecados são lavados no sangue de Cristo. Ele morreu naquela cruz, para que eu pudesse ter a vida e a salvação eterna. Veja o versículo 24, queridos. Então ele disse: isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Conforme em Êxodo 24, 3, 8, onde percebemos que a velha aliança dependia dos israelitas guardarem a lei. A nova aliança agora não depende das obras da lei, mas do sacrifício vicário de Cristo. Romanos, que nós começamos a ler hoje. Lemos hoje o primeiro capítulo de Romanos na escola dominical.
Em Romanos capítulo 4, 23 e 31, nós vemos a expressão do sacrifício do Senhor Jesus em favor de muitos. Meus irmãos, você é alvo da graça do Senhor. Você poderia hoje estar em qualquer outro lugar, mas Deus te trouxe para perto dele. Deus, ele olha dentro dos nossos olhos, ele sonda os nossos corações. E sabe o que Deus vê? Deus não vê o problema que você traz, moça, há muito tempo. Senhor, Deus não vê o trauma que você tem e o vazio existencial da sua alma. Deus não vê isso. Deus não vê o complexo, Deus não vê o trauma, Deus não vê a enfermidade, Deus não vê o problema de bipolaridade, Deus não vê problemas externos. Deus, ele vê o sangue do seu filho derramado naquela cruz, injetado no seu coração, injetado na sua vida, injetado no nosso ser. E é esse o diferencial de todos aqueles que são filhos e filhas do Senhor. É o sangue do Cordeiro. É a graça do Senhor. E o sangue do Senhor, Jesus, nos purifica de todos os pecados. Verso 25, queridos. Jesus consagra-se para a morte pelo seu voto de Nazireu. Enquanto prediz a sua ressurreição, ele novamente se reúne com seus discípulos em dias de festas, festa da Páscoa. E provavelmente a ceia do Senhor teve o seu prototipo nesta oportunidade. E no verso 26, há um hino. Ele canta um hino. Tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Sabe de uma coisa? Antecipar-se é ter comunhão com o Senhor. Antecipar-se é prevenir, é ver antes algo que você pode hoje injetar no seu coração, injetar na sua vida. Quem sabe você precisa cantar mais ao Senhor, cantar um hino ao Senhor, imediatamente orar ao Senhor, imediatamente celebrar, porque Deus é bom, porque a sua fidelidade dura para sempre. Assim podemos aprender que a antecipação tem um grande significado para todos os cristãos. Sabe por quê? Porque torna a nossa fé viva e eficaz. Como tornar-se um cristão que possa prever? Essa palavra prever, eu gostaria que você abrisse um parênteses e colocasse assim: visão mais antecipação. Faça um exercício aí agora. Feche os seus olhos agora. Consulte ao Espírito Santo. Senhor, me dê uma visão da minha vida, daquilo que eu preciso mudar em 2021. Será que eu posso antecipar alguma coisa em minha vida, Senhor? Se o Senhor me permite antecipar alguma coisa na minha vida, como eu posso fazer isso? Eu estou com o Salmo 37, versículo 4, muito forte na minha mente hoje, desde manhã cedo. Agrada-te do Senhor, agrada-te do Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Está muito vivo esse texto hoje na minha mente. Como eu posso agradar ao Senhor? Pergunta a Ele. Você tem dois exemplos. Você tem um exemplo de Judas, que antecipou em trair. Você tem o exemplo de Maria, que antecipou em preparar o corpo do mestre. Qual a diferença deles? Qual a diferença deles? Ambos anteciparam a morte de Cristo. Ambos. Jesus celebra a Páscoa, Jesus celebra a ceia do Cordeiro. E deixa eu falar algo para você. Ele antecipa algo que vai acontecer com você que está aqui nessa noite. Ele antecipa algo que vai acontecer conosco, com a igreja universal, com a igreja que vai subir, com a igreja invisível que a gente nem sabe quem são.
Você pode imaginar com seus olhos fechados aquele grande dia, e ele está voltando, que o mestre vem cear, o mestre chama, vem cear. Ele vai chamar a gente do Brasil, vai chamar a gente aqui dessa igreja, vai chamar a gente da Ásia, da África, de toda parte do universo, e ele vai servir a ceia do Cordeiro. Ele antecipou em dizer isso para nós. Tira o seu carro do automático agora, meu irmão. Vai para o manual. Vai para o esforço. Você não vai participar da ceia mecanicamente, automaticamente. Você vai participar dizendo obrigado, Senhor, porque eu sei que é dramático participar da ceia, porque dói na minha vida, porque revela os meus pecados, porque mostra que eu estou inoperante na comunhão, porque mostra que eu estou fraco, porque mostra que eu estou negligente, porque mostra que eu estou longe do teu projeto. Você pode dizer isso ao Senhor, porque Ele já antecipou isso para nós. Eu gostaria que, como pastor dessa igreja, no primeiro sermão noturno, você, como ovelha de Cristo Jesus, tomasse algumas decisões na sua vida agora. Tomasse alguma decisão. Não brincasse com o Senhor, tomasse algumas decisões. Você estudou 2 aspectos importantes nessa noite, essencial para a sua vida. A primeira, antecipe-se dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, toque os meus lábios com a brasa viva do altar. Você pode antecipar-se, porque você participa da graça externa que é a ceia. Como posso aprender a antecipar algumas coisas em minha vida para viver a graça externa semelhante à ceia do Senhor? Sai do automático, meu amigo, meu irmão. Sua vida não está num automático. É o Senhor que conduz. É o Senhor que vai conduzir esse ano essa igreja. É o Senhor que vai conduzir as nossas vidas. É o Senhor que vai conduzir detalhes, sonhos, projetos. Então, o que eu posso fazer, pastor? Em primeiro lugar, coloque tudo a Deus em oração. Vou falar devagar. Coloque tudo a Deus em oração. Lucas capítulo 11, versículo 9 e 10 diz: e eu vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e quem bate abri-se-lhe-á. Antecipou Jesus em dizer: ore, fale comigo. Eu não sei como eu posso te ajudar nessa noite, mas eu sei que alguém pode te ajudar, e esse é o Senhor Jesus. Se você for sincero e falar com Ele, Ele vai te ajudar. Olha, queridos, em 2 Timóteo 3, 16, 17, o segundo aspecto, como eu posso trabalhar esse ano: toda a escritura é devidamente inspirada e proveitosa para o ensino, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Leia mais a Bíblia. Pastor, eu tenho dificuldade em ler. Então, use audiobook. A Bíblia já está gravada. Em vez de você ficar ouvindo essas músicas que não edificam, essas músicas em inglês que você não sabe o significado, essas músicas brasileiras que não traz nenhum efeito sobre a vida do cristão, ouça Cid Moreira lendo a Bíblia. Ouça. Se você tem dificuldade de ler, ouça a Bíblia. Não há dificuldade em ler a Bíblia hoje. Você pode ouvir a Bíblia. Ela é alimento. Ela vai revitalizar a sua fé. Ela vai fortalecer a sua vida. Ela é somente a palavra de Deus, e por ela nós vivemos, nós movemos, nós nos alimentamos. Ouça, leia mais a Bíblia. Em terceiro e último lugar, queridos, deixa eu falar algo para você, pessoal. Nada disso vai ter valia se você
não colocar no seu coração. Põe a mão aí no seu coração, sinta seu coração batendo. Seu coração, do coração, procede todas as coisas. Se você não crer de todo o seu coração, nada disso, nada disso. Aquilo que eu falei lá no início, entra ano, sai ano, abre chave, fecha a chave, e tudo continua a mesma coisa. Sabe o que João, Evangelho de João, capítulo 14, 12 diz? João 14, versículo 12. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, e as farás maiores ainda do que estas, porque eu vou para meu Pai. Você crê no fundo do seu coração isso? Fecha os seus olhos agora e vamos orar.